Como está o mercado imobiliário? Neste começo de ano, tenho tido algumas conversas com empresários da cadeia que alimenta o setor imobiliário. Alguns estão muito satisfeitos com os resultados dos últimos 3 anos. Outros já começaram a sentir na pele a chamada retração do mercado imobiliário. O que parece consenso é o fato de que todos concordam que os ganhos dos últimos anos não ocorrerão mais. Porém, a sensibilidade sobre a proporção de queda do mercado é difusa entre os empresários do setor. Há quem acredite que tudo foi uma bolha e que agora o mercado terá uma queda drástica nos preços. Há ainda os que acham que o mercado se estagnará e que os ganhos serão menores que os dos anos anteriores. A pergunta que me fazem em resumo é: o que poderá acontecer? Eu acredito que acontecerá de tudo um pouco, porém o mercado imobiliário não deixará de crescer constantemente como nos últimos 5 anos. Então, nós teremos evidentemente uma taxa real de crescimento muito menor que a dos anos passados. O mercado imobiliário ele foi o melhor investimento disparado dos últimos 5 anos. Devido à valorização desse tipo de investimento e com a redução dos juros básicos, muitos empresários que tinham seus ganhos investidos no mercado financeiro voltaram seus investimentos para o mercado imobiliário. Hoje existem construtoras que foram criadas por grupos de médicos, advogados, juízes, pelo açougueiro, pelo padeiro, que perceberam os altos ganhos do setor e foram para a construção civil tentando obter ganhos no mercado. Depois de 5 anos de valorização exorbitante, esse setor começa a demonstrar uma menor valorização com tendência de estagnação nos preços de venda, o que não deve ser, em um primeiro momento, acompanhado por uma redução de custos de produção. Nos próximos meses, pode acontecer uma redução significativa de lançamentos, pois há um estoque considerável a ser vendido, reflexo dos lançamentos de 2009 em diante. Pode ocorrer nos próximos anos o desaparecimento de empresas que estão com dificuldades financeiras e que sejam pouco profissionalizadas. A redução dos lançamentos afetará toda a cadeia da construção civil, impactando temporariamente a taxa de crescimento do emprego ou estagnando o mercado de trabalho nesse setor. Fornecedores devem estar preparados e capitalizados para enfrentar esse período, pois serão os primeiros a sofrerem com a retração e tendem a ter seus pagamentos atrasados e serviços suspensos. As empresas da construção civil que investiram em tecnologia de produção, visando aí a rapidez e redução de custos e aliando tudo isso ao preço final do empreendimento, passarão ilesas por esse período. Porém, terão as suas margens de lucro reduzidas significativamente. As empresas que investirem em capacitação de engenharia e qualificação da sua mão de obra, irá continuar a ter bons ganhos reais no mercado e, consequentemente, terão a sua concorrência reduzida pela saída das empresas que não estão se qualificando no momento. Fornecedores da construção civil que estão fazendo feijão com arroz para atender as construtoras serão cobrados por soluções mais eficientes aliadas a preços menores. Toda a cadeia está para se transformar. Quem não se adequar irá desaparecer do mercado. Ainda há muita demanda para o setor imobiliário, porém não há demanda para os valores cobrados pelas unidades oferecidas. Portanto, toda a prudência, toda a cautela aos gestores desse setor devem e podem ser fortemente recomendadas. Sua gestão é saudável? Eu geralmente olho para qualquer empresa como sendo um ser vivo. De certa forma, uma empresa é como uma pessoa. Por isso, é acometida dos mesmos defeitos, qualidades e doenças que os seres normais. E para ser um bom gestor, há de se saber que é necessário também, como nas pessoas, ser um bom observador.
Um dos grandes males que acometem as empresas que se encontram em situações economicamente delicadas é o que a gente chama de anorexia empresarial e bulimia empresarial. Essas são duas síndromes que afetam as empresas, tal como afetam as pessoas, e os danos são bem parecidos, com a diferença de que, caso o paciente humano venha a morrer, o número de afetados é muito reduzido em comparação à falência, por exemplo, de uma empresa. A anorexia, essencialmente, é o comportamento persistente que uma pessoa apresenta em manter o seu peso corporal abaixo dos níveis esperados para a sua estatura, juntamente a uma percepção distorcida quanto ao seu próprio corpo, que leva o paciente a ver-se sempre como uma pessoa obesa. A bulimia, por sua vez, é o transtorno alimentar caracterizado por episódios recorrentes de orgias alimentares, no qual o paciente come num curto espaço de tempo uma grande quantidade de alimento, como se estivesse com muita fome. O paciente perde o controle sobre si mesmo e depois tenta vomitar ou evacuar o que comeu através de artifícios como medicações, com a finalidade toda de não ganhar peso. Mas o que isso tem a ver com uma empresa? A anorexia empresarial é uma expressão que foi criada por um estrategista chamado Gary Hamel. E ele usou isso para criticar os abusos cometidos com o que nós chamamos de downsizing. A expressão downsizing ela foi criada para descrever as organizações que procuram continuamente reduzir os seus custos e o número dos seus funcionários, sem se preocupar em redefinir as funções da empresa ou os processos ou até discutir ou revitalizar sua cultura organizacional. Segundo Hamel, esse processo de downsizing, que é nada mais do que redução dos níveis hierárquicos, enxugando de uma maneira até radical o quadro de funcionários, ele pode tornar a empresa mais magra, mais delgada, mas não necessariamente a empresa vai ficar mais saudável. Há necessidade de criar músculo e não apenas de abater a gordura. Com o downsizing, perde-se alguma gordura que se devia, mas também acaba se perdendo músculo. Perde-se muito capital intelectual da empresa, perde-se grande parte da memória das empresas. Liquidado isso, torna-se muito difícil reconstruir as ditas competências, que é bastante grave. Já a bulimia empresarial segue o mesmo preceito da desordem e da anorexia. Certos gestores têm em sua formação a ideia de que devem produzir, e para isso deve se abastecer de matérias-primas, adquirindo volumes além da sua capacidade de produção. Geralmente esses gestores dão como desculpas o fato de que a compra em grande volume pode ser compensada pelo desconto que está sendo obtido. Mas eles se esquecem de que a estocagem e a movimentação dessa matéria-prima geram um custo que pode, de uma certa forma, eliminar essa vantagem. O desperdício na produção também é outro sintoma de bulimia. Uma das minhas mais apaixonadas discussões é a defesa que faço que os nossos técnicos e engenheiros de qualquer área devam ser treinados para produzirem com a filosofia de que todos os recursos são inesgotáveis. É comum, principalmente no setor da construção civil, a utilização de técnicas e materiais que gerarão uma grande quantidade de entulho. Tudo que seja jogado fora é como um paciente bulímico que tenta se livrar do excesso de comida. É dinheiro e recursos econômicos que vão para o lixo. Esses dois processos também são encontrados no setor governamental. Quem tem mais de 30 anos sabe que durante muito tempo o Brasil alternou políticas econômicas e sociais, ora vinculadas à anorexia e ora vinculadas à bulimia, e que foram extremamente prejudiciais ao nosso desenvolvimento econômico. Tanto na empresa como no setor governamental, esses dois processos são acionados em determinada fase. No caso da
anorexia, o acionamento geralmente é dado quando a direção percebe que a competitividade vem sendo corroída por excesso de custo. Aí começa aquele processo neurótico de redução de custo que pode levar à morte ou, com certeza, a um processo de inanição. No caso da bulimia empresarial, o processo também é deflagrado em situações de piora econômica, mas o seu início geralmente acontece em fases onde há excesso de rentabilidade. Levando em conta essas duas grandes doenças que a empresa pode ter, eu pergunto para você, gestor, se a sua gestão é saudável. Alguns conselhos para investidores em caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela sempre foi vista como um pé de meia desde a sua criação. Sempre foi vista como um lugar seguro. Em nenhum lugar do mundo existe uma aplicação como a caderneta de poupança, por isso ela é tão peculiar. Há mais de 2 séculos, essa aplicação vem sendo a única opção da maioria da população e nossa história tem exemplos de políticos que caíram na desgraça de tentar modificar ou mexer aí nesse ponto em relação à caderneta de poupança, tá? Que é um investimento tipicamente brasileiro e acabaram não se dando bem. Em economia, o conceito de poupança é aproximadamente o seguinte: parte da renda que não é gasta em consumo é poupança. Ou seja, qualquer valor que não se tenha gasto consumindo bens ou víveres é uma poupança. Em teoria, qualquer investimento em papéis governamentais ou depósitos bancários é uma poupança. O governo utiliza a poupança, chamada a poupança econômica, para financiar gastos públicos ou para emprestar para as empresas investirem em seus meios produtivos. O desvirtuamento do conceito de poupança no Brasil, ele trouxe um paradoxo econômico nos últimos meses, quando os juros começaram, nessa época aí bastante recente, começaram a baixar, quando a presidente Dilma forçou um pouco essa queda dos juros. Tá? O que fez com que o governo tivesse que modificar as regras desta chamada instituição, que há séculos é imutável neste país. Como é sabido, quanto maior o risco de um investimento, maior é a rentabilidade que se espera em termos de investidor. No caso da poupança, ela foi criada para ser uma forma barata do governo se financiar. Em geral, o dinheiro da caderneta de poupança era utilizado para financiar a construção de residências, podendo-se então, aquele que toma um empréstimo, obter esse empréstimo com juros abaixo do mercado, Geralmente é esse processo que acontece. A caderneta de poupança, por ser um produto financeiro que em tese pagaria juros menores, que outros papéis, ela é garantida então pelo governo federal. Essa garantia que a poupança tem, ela a deixa como se fosse um investimento com risco quase nulo para qualquer poupador. No entanto, na época que a Selic começou a cair, com a baixa constante da Selic, que é a taxa de referência para os empréstimos do governo federal, a caderneta de poupança, que é considerada de risco baixíssimo, começou a remunerar os seus investidores a taxas mais atraentes que outros produtos financeiros, evidentemente com risco até maior. Dessa forma, o financiamento da construção civil a juros menores se viu numa situação diferente dos anos anteriores, quando a sua principal fonte de financiamento passou a cobrar juros maiores que o mercado estava oferecendo. Dessa forma, o governo fez o seguinte: ele refém desse processo todo e que poderia colocar abaixo a sua política de redução da Selic, ele então, para solucionar esse paradoxo, ele mexeu com a forma que a poupança era remunerada. Para os novos poupadores, o critério atual de remuneração da poupança, que antes da mudança era 6,17% ao ano, mais a variação da taxa referencial da TR, foi substituído pela variação da TR mais 70% da Selic, quando a taxa básica de juros chega a 8,5% ao ano ou menos. Em suma, esse processo todo que envolve a caderneta de poupança, ele é para você um investimento ideal se você planeja o que vai fazer com o dinheiro
e vai acumulando, tá, esse recurso para adquirir um benefício futuro, como uma viagem, uma compra de algum bem, né, que pode até ser postergado. Hoje, essa modalidade é vista pela maioria dos economistas como uma reserva de valor para algumas eventualidades. Agora, ganhar grandes somas com esse tipo de aplicação financeira matematicamente é inviável. Você não vai conseguir fazer isso usando a caderneta. Mesmo porque, atrelado a essa decisão, tem uma lei maior que diz que para ter retornos maiores você tem que correr mais risco. Como a poupança, teoricamente, tem risco igual a zero, se você fizer a opção pela poupança, você vai obrigatoriamente ter que aceitar essas taxas que estão sendo pagas atualmente. Termina aqui o nosso programa de Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Suas ideias mantêm você conectado ao mundo. Por isso, nunca foi tão importante ter acesso ao conhecimento de qualidade. Estamos falando do conhecimento que acrescenta, que transforma a sua realidade e que só uma universidade de verdade pode oferecer. Não importa onde você esteja. Unipar. Educação à distância em uma universidade de verdade.